Se você tem 1 ano de idade, o que se espera talvez é que você saiba andar. Se você tem 30 anos, a coisa é diferente. Então, quando a gente fala vender bem, tem gente que vender 100 milhões de reais por mês é péssimo. E tem gente que vender 1 milhão de reais por mês é maravilhoso. Eu lembro, por exemplo, uma frase do Ricardo Eletro que ele falava assim, cara, vendi 1 bilhão por mês, isso é lindo de falar. Agora, o cara tinha 180 milhões de reais de folha. Então, assim, de pagamento. Então, o que é vender bem para você? Primeiro, pensa nisso. Agora, segundo, vamos lá. Eu ouço muito dos nossos clientes a questão da sazonalidade, a questão da baixa, pô, deu uma diminuída, deu uma aumentada, coisa meio... O que acontece? Quando a gente fala, se você sabe, né, que na sua indústria é natural ter momentos de baixa, momentos de colheita e momentos de plantio, né? Se você sabe que é natural isso, você vai ter que se preparar 2, 3 meses antes, aumentando o volume de lead. Porque é muito simples. Se a tua taxa de conversão por mês, na média, é 5%, e você sabe que no momento de baixa a sua taxa tende a diminuir, você vai ter que conseguir mais lead. E como é que você consegue mais lead? Fazendo mais conteúdo, fazendo collab, ou seja, chamando outras pessoas e fazendo aulões sobre algum tema que pode interessar a sua audiência, investindo mais em tráfego pago um pouco antes, criando uma estratégia de indicação para ter mais pessoas te conhecendo, mais pessoas te indicando. Então, assim, isso é muito importante. Se você sabe que vai cair e você quer vender bem, você tem que se planejar para isso. Né? Como se fosse a historinha lá da cigarra e da formiga. Né? A formiga trabalhou porque ela sabia que no inverno não ia ter comida, e a cigarra não, se lascou. Então, assim, primeira coisa é essa. Tá? A sazonalidade ela não machuca tanto se você se planejar muito bem. Tá? Tende a não machucar tanto. Agora, a segunda coisa é o seguinte. Quando a gente fala de vender bem todo o ano, cara, é importante que você tenha assim, muito claro que se você tem um CNPJ, se você tem uma empresa, não existe gestão de vento. Você tem que fazer gestão de venda, ou seja, você tem que vender para tudo acontecer depois. A entrega acontecer, a satisfação do cliente, todos os pontos. Então, é importante que uma parte do tempo e da energia do empresário esteja olhando para isso. Esteja pensando em, cara, como é que está meu marketing, como é que estão suas vendas. Não precisa ser operacional nisso. Pode até que esteja, mas é importante se preocupar constantemente com isso, porque é isso que leva o negócio para frente. Vendas é super importante. Empresa que não tem máquina de vendas dificilmente cresce no longo prazo. Então, inclusive, você pode ser até uma pessoa que assim, já vendeu mais do que vende hoje. Né? Por quê? Precisamos corrigir o funil. Né? Então, tem empresas que, por exemplo, não tem um canal de vendas. O que eu quero dizer? O cara fecha só com base na indicação, a maioria. Cara, indicação, muitas vezes, não é um canal de vendas tão previsível quanto um tráfego pago, com uma boa landing page, com um funil assim, ou vendedor, ou algum tipo de... Então, a gente tem que tomar cuidado com dependência de indicação, tá? A menos que você tenha uma estratégia de indicação, você tenha números muito relevantes, é difícil. Então, quantas pessoas sofrem com sazonalidade porque não tem um canal principal de vendas que não seja indicação? O que eu quero dizer com canal principal? Cara, chama as pessoas para uma série de lives, faz uma live, por exemplo, se eu fosse até cirurgião plástico, faz uma super live e chama as pessoas para, cara, se cadastrar numa landing page, por exemplo, para depois o time comercial ir ligando para elas, fazendo contato e tal, sabe? Então, você tem um canal ali que é seu orgânico, legal? Instagram, YouTube. Outro canal, tráfego pago, né? Eu duvido alguém que quer crescer sério e não investe em tráfego pago. Então, assim, a gente tem que olhar. Canal de vendas. Né? Geralmente 7 dígitos e múltiplos 7 dígitos é você ter um bom canal e uma boa oferta. Tá? Então, é importante a gente lembrar disso. Primeiro, como é que está meu funil de vendas? De onde que vem minhas vendas? Vem do vento? Vem de indicação? Vem por vir? Ou eu tenho sistemático ali o meu canal? Uma vez que você tem um canal claro, beleza. Vamos supor que é prospecção o seu canal. A cada quantas prospecções eu tenho quantas respostas? A cada 100 prospecções eu tenho 5 respostas. Legal? A cada 5 pessoas que me respondem, eu consigo marcar 2 reuniões. E a cada 5 reuniões eu fecho um contrato. Então você tem que ir trabalhando nisso. Primeiro, medir esse funil para ver se os números não mudam a cada 15 dias, 30 dias. Mas também, cara, como é que eu faço para escalar? Então, a ponta. E não só a ponta, mas os outros pontos. Então, assim, às vezes, você vai olhar para alguém da indústria e você vai ver, pô, a taxa de resposta da pessoa da minha prospecção dela está muito mais alta. Por quê? Vai entender. Ou a taxa de agendamento de reunião está muito mais alta, a taxa de fechamento está muito mais alta, né? Geralmente, quando você tem um ticket alto, se você não está vendendo, convertendo pelo menos 30%, tem alguma coisa errada,
né? Então, é importante a gente se atentar a isso. Ah, não, meu canal é tráfego pago. Beleza, a cada quantas impressões, né? Qual que é o seu CTR médio, quantas pessoas clicam no teu anúncio, quantas vêm para a página, quantas clicam no botão da página, quantas vêm para o WhatsApp, quantas dessas conseguem agendar reunião, quantas conseguem fechar. Às vezes não precisa agendar uma reunião. Por exemplo, se você é uma clínica, beleza, não precisa de reunião, né? É ali pelo WhatsApp mesmo. Talvez não precise de uma ligação, mas é importante, assim, primeiro, ter cabeça de gestão comercial. Gastar um tempo do dia, não é semana, não é mês, pensando sobre isso. Como que tá o meu canal de vendas e como melhora o meu canal de vendas, certo? Porque a empresa sobrevive de venda. Claro, você pode falar, não, ela sobrevive de recebimentos, de caixa, de lucro, beleza. Aí aprofundando um pouquinho mais, mas overall, né, assim, de modo, grosso modo, se você não tem venda, coisa degringola para baixo, né? Óbvio. Então, essa é a primeira coisa, beleza? Ter um canal de vendas muito claro. E a segunda coisa é ter controle das métricas de cada etapa do canal, certo? E é bom você ter amigos também que tenham um canal de vendas para você poder comparar a performance de vocês. Agora, o mais importante é você comparar, por exemplo, se o seu canal de vendas principal é tráfego pago, com o mesmo investimento, como que estava o teu resultado 3 meses atrás, 6 meses atrás. Se o resultado não estava tão bom, talvez você tenha que melhorar o copywriting, que é criar textos mais persuasivos para suas landing pages, seus anúncios, seus scripts de atendimento, se você tem equipe comercial, aquele PDF de apresentação, enfim, e assim por diante. Beleza? O seu site, né? Fazer uns textos mais persuasivos ali, que é o que a gente faz. Se tiver interesse em conhecer, só comenta aí e a gente vai conversando. Beleza? Então, isso são algumas coisas que eu queria falar em relação a vender bem consistentemente todos os meses. Nos últimos 2 anos, que foi quando eu comecei a levar a sério essa história de empreender, a nossa receita, nossas vendas, elas foram crescendo. Por exemplo, de junho de 2022 para junho de 2023, nosso faturamento cresceu 50%. E a gente tem visto isso aí nos outros meses também. Só que, veja, ele não cresce e cai. Não, ele é assim, ó. Quando cai um pouquinho, quando sobe, sabe? Então, você construir essa perenidade, você consegue como? Você consegue tendo um bom volume, um volume assim, estável de prospecções sendo feitas ou de anúncios sendo colocados no ar, né? De pessoas clicando nesses anúncios, de pessoas respondendo a prospecção, de pessoas entrando na base, né? E também de vendas para base. Pô, quantas eu vendi na base 1 ano atrás? Quantas eu vendi para base esse mês? Quanto que eu vendi? Assim por diante. Então, é importante ter esses números, é importante procurar como que está a sua saúde nesse aspecto comercial, certo? Isso faz toda a diferença e eu vejo que, por exemplo, a gente atende muito médico, poucos médicos têm essa clareza, que é, beleza, assim, no detalhe, no lápis, na vírgula, no decimal, quanto que eu vendi em janeiro, fevereiro, e ano passado, e outro ano. E aí você saber disso para você poder comparar. Quantas pessoas entraram em contato com a minha secretária 6 meses atrás? Pô, X pessoas. E esse mês? Y. Então se caiu muito, pô, você está querendo que ela faça mágica? Né? Então a gente tem que medir, fazer as metas com base nisso. Com base em como que a coisa está no nosso caso. Certo? É natural que os leads, né, que potenciais clientes, eles vão ficando mais caros ao longo do tempo, porque mais gente vai fazendo anúncio, porque as pessoas, não vou dizer que satura, não acredito muito em saturação, né? Mas de fato vai ficar mais concorrido. Então o que a gente tem que fazer? Cara, minha sugestão, cresça o mais rápido possível, claro, de forma sustentável, mas também venda bem para quem já é seu cliente. Então é importante ter isso. Quantos leads eu estou gerando, qual é a minha taxa de conversão desses leads, e não só olha número, mas tem um relatório também. Pô, por exemplo, os leads dessa semana, as objeções principais foram S. De todo mundo que entrou, X% não me respondeu. X% teve interesse nesse produto. Y% teve interesse. Tenha relatórios da sua equipe comercial também para você estar entendendo o número. Porque às vezes você olha o número e fala, putz, tá ruim. Às vezes não é que tá ruim. É igual, por exemplo, você olha uma métrica isolada, a taxa de CTR de um anúncio. Cara, você tem que olhar a coisa no todo. Às vezes o CTR está menor, mas o lead está vindo mais qualificado, converte mais, então vamos entender. Então por isso que é importante você ter esses números na mão. Quantidade de leads, quantidade de conversões, um relatório detalhado. Não precisa ser pessoa por pessoa, lead por lead, mas no geral, igual eu falei, quantos por cento, mais ou menos, tem um relatório detalhado. Olhar o engajamento das redes sociais, caso a rede social seja decisivo para o seu negócio. Olhar o engajamento dos seus anúncios, caso o anúncio seja decisivo para o seu negócio. Né? Ter claramente quais anúncios mais performaram. Organização. Geralmente bons vendedores não são tão organizados. É por isso que o gestor comercial, o dono da empresa ou o gestor, enfim, é bom que você consiga ter esses drives, essas pastas organizadas com esses números, essas planilhas, esses sistemas. Eu gosto muito do sistema do Monday, é o que a gente usa já há bastante tempo. Funciona muito para organizar as coisas.
Então, ele não é só um CRM, né? Ele integra várias coisas, enfim. Então, assim, eu realmente recomendo que você tenha essa organização. Quanto que eu vendi mês a mês, quanto foi de cada... Vamos supor que você vende cirurgia plástica, quanto foi de cada cirurgia, né? Qual foi o ticket médio e por aí vai, né? Quantas pessoas entraram em contato com a secretária, quantas eu agendei consulta, como que foi aquele relatório, como que está a performance da minha rede social, como está a performance do meu marketing, né? Do meu tráfego pago. Então tudo isso é importante. E outra, como que é a performance de pessoas na minha região, para olhar também se você é um negócio que tem essa influência regional. Se não for, vai usar benchmark, sobretudo de marcas lá fora, porque isso vai te dar um parecer muito legal. As coisas acontecem lá primeiro antes de vir para cá. Beleza? Então, em resumo, para ter vendas consistentes, primeiro você tem que entender, né, quantos leads tem que ter, qual que é a taxa de conversão você tem, qual que é a sua média, e ter essa mentalidade de se preocupar com venda todo dia, se preocupar com marketing todo dia, não delargar, né? Por exemplo, eu ouvi de um grande empresário, uma empresa que faturou mais de 10 bi, né, faturou mais de 12 bi por ano. Ele falando assim, cara, a estratégia vem de dentro da empresa, a agência, ela executa a estratégia. Mas se você joga a estratégia para a agência, para ela ficar sendo totalmente responsável do resultado, provavelmente você não vai ficar tão satisfeito, né? Tem que ter uma complementariedade, tem que ser um casal, né? Então isso é muito importante, beleza? Nem só responsabilidade de um lado, nem só de outro, mas ter controle desses números, ter essa visão de se importar com venda, de pensar com venda, de entender que venda é processo, venda é funil, venda é número e narrativa, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que está rolando atrás, o que não está. Não acredite no que o mercado está falando. Acredite no que o seu funil te diz e o que aquela conversa na prática ali, tá te mostrando. Beleza? Porque senão sempre vai ter no mundo pessoas que vão ficar falando que tá em crise, tá não sei o que, pô, normal e tal. Pra quê? Pra ficar confortável. Ah, mas tudo bem meu resultado piorar, todo mundo tá piorando. Tem que tomar cuidado com quem você ouve também. Beleza? Bom, não quero que esse vídeo fique tão longo assim. Acho que deu pra pegar várias ideias legais. Se você achou legal, se gerou valor, se fez sentido, compartilha esse vídeo ou dá um curtir, segue lá a página do Instagram, o Gabriel Magnus, e vamos pra próxima.